Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente. Como vocês podem perceber, estou do lado de fora. O formato desse vídeo vai ser um pouco diferente do modelo dos vídeos passados, que a gente fez um pouco mais num tom jornalístico. Hoje vai ser meio que uma conversa, quem sabe um piquenique. Eu trouxe vocês para fora da residência universitária onde eu moro, com mais alguns outros estudantes internacionais que não puderam voltar para os seus países por conta das restrições de viagem. E hoje a gente vai falar, eu vou explicar um pouco sobre a minha trajetória, sobre as oportunidades de estudos que eu tive lá em 2015, com uma bolsa de 100% integral que me trouxe para estudar num ensino médio americano, e também a bolsa de transferência para uma universidade americana, onde eu estou agora na Universidade de Sewanee, no estado do Tennessee, em agosto do ano passado. Todas essas oportunidades, todas essas bolsas de estudos, elas vieram com muitas visões, despertaram a paixão, assim, o desejo, o interesse maior para poder entender as desigualdades sociais no Brasil e também querer buscar respostas para a política. O propósito do canal é justamente tentar entender e expor essas visões que eu estou tendo, estudando, conversando com várias pessoas, sendo exposto a diferentes opiniões. E claro, vai ser uma conversa, um diálogo com vocês, e a gente vai com certeza estar aprendendo junto. Então fica comigo que vem a conversa aí. Olá, estamos aqui de volta. Estou mudando de cenário toda hora, né? Estou aqui nesse ponto que se chama Morgan's Steep. É um dos meus pontos favoritos no campus da universidade. A universidade é imensa, tem várias áreas verdes, tem uma floresta no meio e tudo mais, é muito bonito. Mas vamos à conversa. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas, eu tenho 22 anos, eu venho da cidade do município de Belford Roxo, nascido e criado na Baixada Fluminense. Para quem não conhece a geografia do Rio, está vindo de outros estados, Belford Roxo fica numa área periférica, fica nessa região do Rio chamada Baixada Fluminense, que é uma região até próximo do centro da cidade, das regiões mais ricas, como a Zona Sul. Só que a gente sabe, que por conta do transporte público ser precário, a questão do acesso ser muito complicado, dá essa impressão de que é muito longe, mas na verdade é até razoavelmente perto. Belford Roxo entrou aí para o mapa do Brasil novamente, depois que um áudio do seu Armando virou viral aí pelo WhatsApp, aquele áudio do seu Armando dando curto contra a exploração do trabalho. E Belford Roxo também é esse lugar que vocês vão ver aqui no vídeo a seguir, através da explicação da ONU. Entre o ano 2002 e 2013, o Brasil conseguiu tirar mais de 22 milhões de pessoas da pobreza e conseguiu também reduzir a desnutrição mais de 82%. Esse é um avanço impressionante, que de fato o país é conhecido internacionalmente por esse trabalho. A Baixada Fluminense, aqui no Belford Roxo, também teve um impacto grande na redução de pobreza. Mas apesar desse avanço, persiste a pobreza, persiste a desigualdade, persiste a degradação ambiental, que tem um impacto muito forte sobre a saúde das pessoas, dos cidadãos, e persiste a violência. Pois bem, a minha aventura aqui nos Estados Unidos começou em 2015, quando eu soube de uma oportunidade de bolsa para fazer um ano do meu ensino médio aqui na cidade de Chicago, e eu soube dessa oportunidade através de um professor. Eu ainda estava estudando no CIEP 117 Carlos Drummond de Andrade, em Comendador Soares, ali em Nova Iguaçu. Comecei a me inteirar aí sobre o processo de aplicação. Eu achava que era mentira, que era aquela coisa de malhação que só acontecia em novela. Apliquei no último dia, então eu já estava super nervoso porque eu estava aplicando no último dia, não tinha me preparado para fazer o application e eu ainda estava de mudança. Eu não tinha internet e computador na minha nova casa, então a gente teve que voltar para minha casa antiga, porque só lá que a gente conseguia pegar o acesso. Foi muito engraçado, porque eu estava fazendo o application, escrevendo várias redações, e meu pai gritando lá do portão para ajudar ele com a caixa, reclamando com minha mãe que eu estava sendo preguiçoso, que eu não estava querendo ajudar eles, que eu estava encontrando desculpa, que dessa vez aí eu fiquei orgulhoso de ter desobedecido meus pais. E aí foi isso, apliquei, fui fazendo o processo para essa bolsa do AFS, que se chamava na época Cidadãos Globais do Amanhã. Eu lembro que a gente teve essa parte online das redações, a gente teve entrevistas presenciais, a gente teve dinâmicas de grupo, a gente teve uma época que a gente teve que fazer uma etapa de convivência, que a gente estava meio que sendo avaliado, num contexto ali que a gente estava convivendo com outras pessoas, um Big Brother. Através dessa bolsa, eu fui parar na cidade de Chicago, onde eu morei com uma família hospedeira por um ano. Foi quando o meu mundo revirou. Saí de uma região assim,
e ser colocado para estudar numa das regiões mais ricas da cidade de Chicago foi um choque muito grande para mim, né? Foi um trabalho aí muito longo para poder saber dosar com essas diferenças de mundos. E aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia, nem romantização dos Estados Unidos. E a gente sabe que os Estados Unidos também encontram situações de pobreza e de desigualdades sociais muito altas também, então não tem como negar isso. Comparando a minha realidade de Belfort Roxo com a realidade de Chicago, naquela comunidade em específico que eu fui viver, revirou meu mundo total, né? Eu passei a questionar muitas coisas, passei a ficar frustrado com muitas coisas também, mas eu acho que aquela frustração e aquele momento assim dessa percepção inicial de como os mundos eram diferentes, principalmente na questão das oportunidades para os jovens, foi o que me chamou a atenção e que me bateu aquela luz assim, sabe? Por que é tão diferente assim? Por que as pessoas em um lugar têm as oportunidades e nos outros a gente está lidando com situações difíceis, como a violência, né? Por exemplo. Quando eu comecei as aulas, que no meu primeiro dia de aula nessa escola, que era uma das melhores da cidade e era uma das melhores do país, já foi um choque só por aí, só de estar naquele lugar. E eu lembro que no meu primeiro dia de aula, a professora de biologia até, a gente chegou lá, estava conversando, aquela conversa inicial de primeiro dia de aula. E aí ela perguntou se a gente já tinha algum plano de acadêmico, se a gente já tinha alguma visão para a universidade, para o nosso futuro universitário, no primeiro dia de aula. E aí eu assim, zero, e ainda fiquei mais zero ainda depois que os meus colegas começaram a dizer os planos deles. Mas quando a professora perguntava uma criança ia lá e falava: ah, eu estou aplicando para o MIT, ah, eu estou aplicando para Harvard, ah, eu estou aplicando para Princeton, Yale, todas aquelas universidades que são super bem avaliadas, né, nos rankings internacionais. Ele só crescia, né, por saber que aquelas crianças tinham tido as oportunidades e tinham tido a formação que permitiam que até mesmo elas sonhassem que um dia elas poderiam estar dentro daquelas universidades. E eu aqui super preparado para falar, vou fazer o Enem, vou aí, quem sabe, passar em alguma universidade federal, mas ali já foi um primeiro índice de que eu estava vivendo numa região totalmente diferente daquela que eu estava vindo. O segundo exemplo foi que na região onde eu morava tinha muita gente idosa, né? Mas idosa de chegar aos 100 e poucos anos. E eu fiquei super assustado porque em Belfort Roxo encontrar alguém com 100 e poucos anos é uma raridade. Então eu fiquei assim, comecei a questionar, por que num lugar uma pessoa tem 100 e poucos anos e ainda está dirigindo, ainda está conseguindo fazer tarefas domésticas, claro, com algumas limitações. Mas por que em um lugar a pessoa ainda consegue tocar um negócio e no outro a gente está matando a juventude, por exemplo? Por que num lugar as pessoas estão conseguindo sonhar e nos outros a gente está matando todos os sonhos, inclusive as pessoas? E aí foi quando todas essas questões começaram a surgir, essas reflexões começaram a aparecer. Foi quando eu voltei para o Brasil, estava aí num período de quase 6 meses de greve a minha escola e eu estava super animado falando, caramba, tudo aquilo que eu aprendi nos Estados Unidos, todas essas reflexões vou trazer para o Brasil, vou salvar Belfort Roxo, né? O Brasil, que a gente pensa já no alto, né? Vou salvar o Brasil. Depois eu descobri que não é bem assim, né? A gente não faz nada sozinho. A gente tem uma expressão aqui no inglês que a gente fala it takes a village, né? Leva uma cidade, uma vila inteira para poder fazer qualquer tipo de transformação. E no português é uma andorinha só não faz verão. Versão portuguesa, né? Muito melhor. Todas aquelas reflexões que eu contei anteriormente influenciaram na minha decisão para escolher o meu curso de graduação, que é Relações Internacionais e Ciências Políticas. Por quê? Porque eu achei que através desses dois cursos eu conseguiria buscar respostas e encontrar formas de trabalhar no futuro, de estudar, de fazer pesquisa, formas de querer compreender por que essas realidades são tão diferentes. Por que em uma região a pessoa está morrendo, por que na outra a violência é maior, por que na outra tem mais oportunidade e tudo mais. Do Enem e passei lá na Universidade Federal da Paraíba, na cidade de João Pessoa, lá no Nordeste, que foi uma nova oportunidade de conhecer mais realidades agora dentro do próprio Brasil. A minha primeira viagem para fora do Rio de Janeiro foi para ir para os Estados Unidos, eu nunca tinha viajado para outros lugares do Brasil, e conhecer mais um pouquinho do Nordeste, né? João Pessoa, Recife, Natal, que foram as cidades que eu tive mais contato. Foi muito interessante no sentido de explorar um pouco do Brasil, de outras realidades fora do eixo sudeste e conhecer pessoas maravilhosas, ter diferentes perspectivas sobre o mesmo país e conhecer assim uma instituição sensacional que é
o UFPB, principalmente o Departamento de Relações Internacionais, onde os professores sempre estimulavam a nossa autonomia para fazer pesquisa, para participar de extensão, através das discussões em sala de aula, desenvolver o pensamento crítico, e foi ali também que adicionou para a minha experiência com todas aquelas reflexões que eu já estava trazendo sobre desigualdade lá dos Estados Unidos. Encontrei o início ali na UFPB, né, nas discussões sobre desenvolvimento internacional, sobre desenvolvimento socioeconômico, a começar a entender um pouco de economia, de política. Eu fui participar de um programa de liderança na Universidade de Nova York, também através de uma bolsa, no ano passado. E quando eu estava naquele programa, um dos palestrantes do programa divulgou essa bolsa de oportunidade de transferência e aí eu apliquei. E estou aqui na Universidade de Sewanee, no estado do Tennessee, no sul do país, onde eu estou estudando relações internacionais, ciências políticas e estou concentrando na área de estudo mais específico ali na questão do capitalismo global e dos estudos da América Latina e do Caribe. Galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado da mensagem. O conhecimento é fundamental para a gente começar a entender qualquer questão do nosso país, não só para as questões das desigualdades sociais, mas se você tem alguma outra paixão, através da minha experiência, tanto em João Pessoa, em Belfort Roxo, no Tennessee, em Chicago, eu tenho percebido que a falta de conhecimento e a falta de informação às vezes cria um medo na gente, uma resistência na gente que impede que a gente veja o problema como um problema que possa ser solucionado, né? A política no Brasil e nos Estados Unidos agora no momento é desanimadora, mas a gente não consegue passar dessa etapa de desânimo se a gente não obter o conhecimento e não conhecer as estruturas, os interesses e as ideias que estão por trás de um modelo que prega exploração das pessoas e que não liga tão assim para o bem-estar coletivo. Então, o conhecimento, se tiver uma mensagem que vocês tirem desse vídeo, é que o conhecimento ainda é sim a nossa maior arma contra as injustiças sociais e é aquilo que vai impedir que a gente seja lesado por pessoas desonestas que não estão ligando para o nosso bem-estar coletivo. A real é essa, a gente ganha, a gente obtém aquilo pelo que a gente vota. Quanto mais a gente conhece em quem a gente está votando, em quem são os atores na política, em quem são, a gente consegue desenvolver, tomar decisões melhores e quem sabe aí promover algumas mudanças. Eu espero servir de uso aí para trazer oportunidades, trazer informação, trazer conhecimento e trazer as visões que tenho tido passando por esses 4 lugares aí que marcaram a minha vida. A minha história é um pouco da exceção da periferia do Rio, ela não é a maioria, né? A minha família sempre me incentivou a educação, sempre batalhou para que eu tivesse o melhor nível de educação possível dentro da nossa realidade, minha mãe sendo babá, meu pai sendo mecânico, os dois depois virando professores municipais. Também a leitura, que sempre foi muito incentivado na minha vida, né? Minha mãe incentivou essa questão de viajar ao mundo, mesmo não tendo a oportunidade, mas viajar através dos livros. Então, antes de ter vindo para os Estados Unidos, eu já tinha dado a volta ao mundo com o Júlio Verne, né? Aquele livro lá do Viagem ao Centro da Terra. É isso que eu tenho de mensagem. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e, se puder, claro, fique em casa, porque a situação está bem séria. Até logo, até semana que vem. Um abraço.